Estamos começando mais um boletim de olho na dinâmica de precificação da arroba do boi. A gente tem aí um mercado ainda bastante sustentado, preços na casa aí dos R$ 220, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, dependendo da categoria aí desses animais. E a gente tem cenários que levam a crer aí que o boi, que a arroba do boi tem sustentação aí, com possibilidade, inclusive, de incremento nas cotações. Quem vai analisar para a gente esse mercado é a Marina Malzoni, analista de inteligência de mercado de pecuária lá da Stonex. Bem-vinda, Marina. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nesse momento que a gente tem que avaliar aí a condição de mercado, você diria que é um mercado sustentado e com possibilidade de continuidade de um movimento de alta, Marina? Bom, boa tarde, Alexander. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. E realmente, né, a gente tem visto o mercado do boi gordo muito sustentado por dois grandes fatores centrais, né? O primeiro é justamente a oferta mais escassa de boiadas. Então, a gente teve anos de forte descarte de matrizes, né, fêmeas com vacas e novilhas indo para abate, e agora a pecuária já caminha para a retenção de fêmeas, o que justifica esse movimento de baixa aí de volume de animais disponíveis para o abate. E o segundo ponto de sustentação aí para as cotações do boi gordo é realmente a demanda chinesa, né? A gente tem exportações bastante aquecidas, o que sustenta o mercado. Daqui para frente, a gente tem que continuar com o olho aí na demanda doméstica, que ela pode ser um teto aí para o preço do boi. Muito bem, demanda doméstica, então, é a grande interrogação que a gente precisa acompanhar mais de perto, portanto, para a evolução. O que a gente tem de concreto hoje da demanda doméstica? Ela está realmente mais retraída ou ela tem potencial aí de melhorar, Marina? Ela está mais atraída, né? A gente tem indicadores econômicos com a taxa de desemprego muito alto, menor poder aquisitivo das famílias. Isso acaba pesando muito sobre a procura doméstica pela carne bovina, que é uma carne mais cara. A gente tem que lembrar que a carne bovina tem uma elasticidade de renda, né? Então, quando a renda cai, o consumo também cai. Isso prejudica muito a bovinocultura de corte. A gente tem alguns indícios de recuperação econômica, a gente tem também a reabertura, né, econômica em alguns estados, como em São Paulo, que é o principal polo consumidor de carne bovina, mas a gente tem que monitorar esse movimento de recuperação, né? A tendência é que a gente pode sim ter um avanço do consumo doméstico, mas não como projetado antes da pandemia. Então a demanda ela pode ser sim um grande teto para o preço do boi. Muito bem. Agora, quando a gente fala de demanda externa, a China como o grande consumidor aí da nossa carne. E a gente já vem falando disso aqui no Notícias Agrícolas, inclusive, que tem alguns fatores importantes que a gente precisa ficar atento, como a questão da tentativa de renegociação de preços e agora, mais recentemente, o pedido de contaminação zero, né? A China quer que o Brasil garanta contaminação zero por Covid dos produtos que a gente exporta para eles. Isso é um problema? Chega a ser um problema? Ou, na verdade, a gente consegue aí resolver essa questão, Marina? Então, Alexander, isso é um ponto de atenção para a cadeia, né? A gente teve a China aí suspendendo a habilitação, exportação de alguns frigoríficos, com alguns ela já voltou atrás, a gente pode ter renegociações de contratos, mas o setor se mostra muito positivo, né, de fazer testes dos lotes de carne para afirmar e atestar a qualidade da carne brasileira. Então, isso pode ser sim um ponto que vem ajudar o Brasil aí no mercado externo e atestar a nossa qualidade, a nossa confiança com a China. Ou seja, não chega, pelo menos nesse momento, a ser um grande problema, Marina? Não, porque por enquanto não tem nenhuma evidência científica de que a Covid pode ser transmitida pela carne, né, pelos lotes de exportação. É algo que a gente vai ter que monitorar como tudo, né? A gente não sabe ao certo como é que vai ser a evolução desse caso, né? Mas a tendência é que isso venha a favorecer a nossa relação comercial com a China, pelo menos por enquanto. E o próprio volume de exportação, pelo menos até agora, né, tem se mantido forte. A China tem sido o principal consumidor da carne brasileira, né? Pelo menos por enquanto, nenhuma sinalização de freio de mão puxado, pelo menos, né, Marina?
Exatamente, a China mais que dobrou, né, as importações de carne bovina do Brasil. Se a gente comparar o período de janeiro a junho de 2019 com 2020, ela segue com importações bem aquecidas, né, por conta da PSA, e a tendência é que esse cenário continue aí altista, né, principalmente no segundo semestre, que é quando a China sazonalmente aumenta as importações para compor estoques por conta do feriado de Ano Novo Lunar. Então a tendência, pelo menos por enquanto, né, é de que a China mantenha esse ritmo aí de alta nas importações de carne bovina do Brasil. Bom, vamos acompanhar também. É outro ponto que precisa de atenção. Agora, um terceiro ponto que tem sido o grande motivador aí de um movimento de alta é a oferta baixa aí de animais prontos para abate, né? Esse cenário muda com a possibilidade de entrada de mais animais aí, de confinamento no mercado? O primeiro giro? Sobre o confinamento, falando primeiro sobre o primeiro giro do confinamento, ele veio muito abaixo, né? A gente teve lá em meados de março o milho com preços muito altos, a reposição também com preços muito altos e a roupa futura sem sinais e muitas incertezas no mercado. Então, isso acabou afastando os confinadores, a intenção de confinar para o primeiro giro. Já para o segundo giro, né, a tendência ela já se mostra um pouco mais favorável. A gente teve uma recuperação aí na roupa futura, o preço do milho ele cedeu, mas ele se mantém ainda sustentado e o preço do bezerro ele continua aí em patamares muito altos. Então, a relação de troca do boi com os insumos ela está realmente mais prejudicada. Para os pecuaristas que se precaveram, né, realizaram estratégias de preço, mitigaram riscos, eles vão conseguir tirar alguma margem da operação. Mas na média nacional, a tendência é que o confinamento em 2020 ele venha um pouco abaixo do que a gente viu em 2019. Vocês aí na Stonex trabalham com que redução? A gente espera aí uma redução. Do primeiro giro a gente fez um levantamento, né, em torno de 30% de redução. Para o segundo a gente não chegou a terminar uma análise ainda, tá? Estamos realizando. Aham. Mas de qualquer forma é significativo, né? Já no primeiro giro, uma queda de 30% aí é importante de ser verificada. Agora, você citou alguns fatores que impedem ou desestimulam o produtor de ainda fazer o segundo giro. Até quando tem essa janela aí para colocar esse animal para ser ofertado lá no último trimestre, hein, Marina? Então, esses animais, eles vão sair do confinamento, entrar no mercado entre setembro e outubro, né? Quando a gente tem aí o pico de oferta, no segundo semestre. A gente tem que acompanhar de certo como é que vai ser a arroba futura e os preços dos insumos. Por enquanto, a tendência ela não está tão favorável, mas como eu disse, para aqueles pecuaristas que se precaveram, ela ainda assim pode garantir algum lucro. Mas nem todo mundo tem a tradição de confinar, né? Tem boa parte do confinamento que usa o confinamento como um investimento mesmo, né, Marina? E olhando o confinamento como investimento, hoje não dá lucro, né? Certo. Hoje em dia, não. Para aqueles que não se precaveram, não fizeram estratégia de preço, realmente o cenário está mais apertado por conta dos preços dos grãos, né? O dólar está em patamares altos. Isso acaba prejudicando muito a operação. Então, a tendência é realmente que para esse ano o confinamento ele venha um pouquinho mais baixo. Muito bem. Agora, se a gente considera todos esses cenários, todas essas possibilidades, dá para dizer que a tendência de preços para arroba é de alta? A gente pode comparar 2019 com 2020, né? 2020 a gente tem um confinamento que vai vir um pouco mais baixo do que a gente viu em 2019. A gente tem exportações ainda em bons patamares, a gente espera um avanço aí dos embarques para a China. O único ponto realmente é a demanda doméstica mais fragilizada, né? Então é algo que a gente vai ter que conseguir tentar acompanhar como é que vai ser a recuperação do consumo com a possível reabertura da economia, né? E uma possível recuperação econômica. Se isso vir a acontecer com a chegada de vacinas, a gente pode sim ver preços mais altos. E quando você fala de estabelecimento de um teto, tem algum número na cabeça de vocês aí na Stonex? A gente espera que a arroba consiga, né, ultrapassar 230, mas para onde que ela pode chegar é realmente algo que a gente tem que monitorar dia após dia. Tá. Então, é viável atingir o patamar que foi
meio que o pico da referência, né? Claro, a gente viu no ano passado negócios até de R$ 250 saindo, mas não virou referência para os preços, né? Então, é possível voltar a atingir esse patamar de preços do ano passado, mas se vai ter força ou não para ampliar esse patamar, ainda tem algumas perguntas para serem respondidas. Exato. A gente tem que acompanhar principalmente o consumidor, né? Como é que vai estar o poder aquisitivo do consumidor final. E esse vai ser o grande balizador aí dos preços para os próximos meses. A tendência ela é mais de alta do que de baixa, né? A gente segue aí com exportações aquecidas e uma oferta que vai vir abaixo do que a gente estava projetando. Então, a tendência está favorável para o mercado do boi gordo. Mas eu tô dando uma olhada aqui no mercado futuro, tem uma certa recuperação aí nos preços futuros. Hoje o mercado está caindo, em especial, né? Mas, enfim, a gente já chegou a ver outubro e novembro abaixo dos 219. Hoje a gente está falando de um outubro e novembro na casa dos 221. Ainda, quando a gente compara com o vencimento mais próximo, que é o agosto, está invertida essa curva, né? O agosto está trabalhando em 223, mas já é uma melhora nos preços, né, Marina? O problema é que o custo de colocação desses animais em confinamento também vem aumentando, né? Exato. A situação para o segundo giro ela está muito mais favorável do que para o primeiro giro, porque do primeiro giro a gente tinha uma arroba futura muito mais com preços mais inferiores, o que não fechava a conta para o confinador. Agora a conta fecha, mas a gente tem que ver, né, aonde está situado o confinamento, né, como é que tá as estratégias do pecuarista para mitigar esses riscos de preço, porque realmente os insumos eles estão mais caros. Então é realmente esse cenário que a gente pode trazer aqui para vocês. Legal. Marina, muito obrigado, viu, pela sua participação e esclarecimentos aqui pra gente. Volte sempre. Eu que agradeço. Até a próxima. Marina Malzone, Stonex, conversando aqui com a gente, analisando o mercado do boi. A gente tem, portanto, cenários favoráveis para alta de preço, mas tem um limitador, na opinião da Marina, que é aí o mercado interno. A gente precisa entender principalmente a evolução dos preços. Em relação às exportações, ela não acredita que esse pedido de contaminação zero que está sendo feito aí, que está sendo cobrado pelos chineses em relação à carne brasileira, isso tenha algum impacto, até porque a China precisa comprar a proteína animal brasileira, né, nesse momento, e ela também não vê grandes perspectivas de uma ampliação de oferta de animais, uma ampliação que possa mexer com os preços. Nesse momento, em relação ao ano passado, existe uma defasagem no volume de animais a serem confinados. E se um mercado de demanda mais agressiva se confirmar no último trimestre, obviamente, a gente pode ver aí uma evolução dos preços acontecendo. A Marina acha que 230 é um valor pertinente, ou seja, a referência das altas do ano passado pode se repetir. No entanto, a partir desse ponto é preciso monitorar o mercado. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações e as sinalizações para as cotações. Olhando lá na B3, você vê comigo que o agosto trabalha a R$ 223,05, com alta de 0,02%. Setembro cai 0,2% a R$ 221,05. Outubro, R$ 221,25, queda de 0,27%, e o novembro, R$ 221,60, queda de 0,07%. Portanto, outubro e novembro ainda abaixo do preço do mercado spot, do mercado, enfim, que está sendo negociado nesse momento, que é o de R$ 223. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 222,40, com alta de 0,34%. São os preços praticados no mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço sua atenção, a sua audiência.